Gente, como é que vocês estão? Glauber por aqui, militante socialista, no exercício do mandato de deputado federal pelo PSOL no Rio de Janeiro. Nós estamos começando um novo quadro aqui na nossa comunicação, que é um papo, uma conversa com pessoas que admiramos, com movimentos que admiramos, para que a gente possa conhecer mais, fazer uma conversa mais profunda, ao mesmo tempo sem muita formalidade, né? A gente não combinou o roteiro antes, a gente estava batendo um papo antes aqui de começar essa conversa. Hoje nós vamos estar aqui dialogando, estamos recebendo e já agradecemos muito a ela, a Ayala, que é do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ela é dos Direitos Humanos do MST e eu vou começar com aquela pergunta pouco original, já feita em outros podcasts, que é: quem é você? Então, agradecer, né, em nome do Movimento Sem Terra, deputado Glauber, para a oportunidade da gente dialogar e falar do movimento, da nossa luta, né, e das nossas aspirações que a cada ano que passa a gente vai construindo e reformulando com os companheiros e companheiras que compõem o movimento, né. Bom, eu sou a Ayala, como já foi mencionado, sou do setor de Direitos Humanos do MST, paraense de origem e onde vivi boa parte da minha militância no movimento estudantil, depois no movimento partidário e, como em decorrência desse processo, a minha inserção no MST, que no próximo ano vai fazer 21 anos de militância no Movimento Sem Terra. E por essa luta, hoje eu sou assentada da reforma agrária, no projeto de assentamento chamado 26 de março, lá no município de Marabá. Então, sou essa mescla de alguém que está na coordenação de um movimento, mas que também está com o pé enraizado, junto com a família, na construção do que nós chamamos da reforma agrária popular, né? Ayala, quando é que nasce o MST e como é que foi essa fundação do movimento? Bom, o MST no próximo ano, no 24 de janeiro, nós vamos completar 40 anos de existência. Alguns dizem que é poucas organizações, né, de luta pela terra, de luta pela reforma agrária no Brasil, chegou, né, uma vida tão longa como a que a gente, enfim, está em vias de completar. E nós somos resultado de muitos processos que antecederam, né, a luta pela reforma agrária no nosso país. Nos sentimos, de certa forma, herdeiros, né, da luta indígena, da luta, né, do povo negro, da luta, né, dos trabalhadores camponeses que não tinham terras e que migraram para o nosso país, foram, enfim, convocados para estar aqui, mas sem as condições reais de existência. Então, toda essa resistência popular, de certa forma, nós nos sentimos herdeiros dessa história. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que vamos fazer 40 anos, mas nós temos um passado, né, e um vínculo com a memória do passado que nos instiga a dizer que nós caminhamos um longo período, né? E somos resultado desse período, no último, de um período muito intenso, né, da luta pela redemocratização no nosso país, em que se formou muitos instrumentos, né, de organização popular. Teve as representações do braço sindical, no braço partidário e no campo tivemos, né, no ano de 84, a formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que nasceu com objetivos muito claros, né? E nós passamos a realizar um processo de mobilização organizando os trabalhadores, primeiro para questionar a grande concentração da propriedade da terra no Brasil, né? E se a terra está concentrada, nós tínhamos milhares de trabalhadores e trabalhadoras do campo sem acesso à terra. Então, esse objetivo, primeiro, combinado isso, o objetivo da reforma agrária, para que as pessoas saibam, reforma agrária não é só distribuir terra. Reforma agrária é distribuir terra e construir todos os mecanismos necessários daquilo que a gente chama de desenvolver a vida com dignidade no campo. Então, a educação, a moradia, a saúde, o crédito para produzir alimentos, né? Então, ela é como eu falo, um arcabouço maior, né, do que se refere a essa pauta da reforma agrária. E por sermos um movimento social e popular, nós também temos um projeto político no nosso país, que é um projeto democrático e popular. Então, das transformações que são necessárias quando a gente fala em
em um país hegemonizado pelo capitalismo, né? Que se expressa concretamente pelas desigualdades, que é latente e concreto na vida da sociedade, né? Então, quando a gente fala das transformações, é isso, ó, há que se superar esse modelo que explora, que concentra, né, que produz as desigualdades, que faz com que pessoas hoje não tenham condições mínimas de existência, né, por não ter um emprego, por não ter a moradia, por não ter acesso à saúde, por não ter educação, por ser explorado, né, de forma bastante violenta muitas vezes, né, no nosso país. Então a gente trata muito de desenvolver melhor o que a gente chama desse vínculo de um projeto popular, né. Então quem entrou no movimento ainda no ano de 84 e que segue aí os anos seguintes foi com essa clareza de um projeto político. O que nos permitiu, até para encerrar essa apresentação do movimento, a gente ter uma base social de que alguns indivíduos entraram pela necessidade da terra, não, assim como outros que entraram pelo vínculo com o projeto político e de sociedade que o MST né, defende nos seus objetivos estratégicos, como a gente chama, né? Então, alguns nem são assentados, por exemplo, da reforma agrária, mas tem um nível de identidade, de pertencimento ao movimento, porque acredita na pauta da reforma agrária e acredita na pauta das transformações e o combate às desigualdades no país, né? Ayala, falando da luta pela reforma agrária, né? O Brasil ainda é um país de latifúndio. Aquilo que origina a luta, né, que é o enfrentamento ao latifúndio improdutivo, a concentração da terra, ainda é uma realidade nos dias de hoje. Houve uma modificação desse cenário nas últimas décadas, não houve? Qual é a avaliação e o balanço que o movimento faz disso? É importante que todo mundo saiba que nós somos um país com 523 anos de colonização que foi marcada afirmando 3 dimensões, né, de uma sociedade hegemonizada pelo capitalismo, uma sociedade de classe. Nós somos um país que se formou legitimando a propriedade da terra e excluindo os trabalhadores e trabalhadoras do campo do acesso a essa terra. O exemplo contundente disso foi a lei de 1850, a primeira lei de terras, que foi instituída, né, dizendo que você pode ter acesso à terra se você quiser, desde que você pague. Se nós não tínhamos ainda rompido com a escravidão, como os trabalhadores negros, indígenas ou descendentes, né, dessa mescla que foi o povo brasileiro, que não tinha trabalho remunerado, poderia, né, adquirir um pedaço de terra. Então, essa é a primeira característica que é importante a gente tratar, porque isso permanece, de certa forma, enraizado nos dias atuais do Brasil do século XXI, né? Então, a terra concentrada, né, o trabalho escravo como uma dimensão de consolidação disso, nós chamamos de uma sociedade, de uma elite que é privilegiada por esse regime escravocrata que foi adotado no nosso país. E de vez em quando a gente escuta relatos nos dias atuais de trabalhadores e trabalhadoras que foram, né, retirados de condições análogas à escravidão, é raiz dessa tradição histórica que foi instituída. E o que é pior, né, de um país que muitas vezes na sua história foi assumindo a criação de um Estado antipopular, né? Quantos episódios nós temos na história do nosso país de que todas as vezes quando os trabalhadores e trabalhadoras tentaram se organizar, né, e lutar para que pudesse participar efetivamente de espaço de poder, foram duramente reprimidos. Que o diga a ditadura militar no Brasil, ela foi resultado disso, de tentar combater aquilo que foi as aspirações dadas pelas ruas, e o governo, de certa forma, assumiu, e a resposta contundente foi isso, o rompimento das estruturas mesmo frágeis de uma democracia que as pessoas poderiam reivindicar. Por que eu conto essa história? Para dizer que no século XXI, lamentavelmente no Brasil, essas estruturas, por mais que elas sofreram algumas transformações, resultado de um processo muito intenso de organização dos trabalhadores, sobretudo no século passado, né, para cá, são estruturas que ainda permanecem.
né? Então, é por isso que as pessoas não podem estranhar quando escutam situações de trabalho análogo à escravidão. As pessoas não podem, né, se assustar quando vê dados que são apresentados por institutos de pesquisa, universidades, que não tem nenhum vínculo, às vezes, com a pauta da reforma agrária, que evidencia que o Brasil é um dos países de maior concentração de terra no mundo. Nós estamos falando de que 1% dos proprietários de terra no Brasil concentra cerca de 52% das terras aptas para a agricultura, né, das terras no nosso país. Isso é a expressão concreta. Dá para saber se esse 1% está espalhado por todas as regiões do Brasil? Estão espalhados por todas as regiões do Brasil. Evidentemente que quando a gente fala do campesinato hoje no Brasil, ela se concentra até pela dimensão territorial no Nordeste brasileiro, no Norte, no Nordeste e no Norte do Brasil. Então, onde tem uma maior concentração dos camponeses e camponesas, inclusive dos camponeses sem terra. Então, quando a gente fala em concentração de terra, também está vinculado a essas regiões que territorialmente compõem, né, o território brasileiro, o espaço brasileiro, né? Mas é uma realidade nacional. Lamentavelmente, nós não podemos dizer, nós temos um estado, né, ou uma região no Brasil em que a distribuição da terra ela foi realizada, então nós podemos dizer que há um equilíbrio entre pequenas, médias e grandes propriedades, né? Infelizmente nós não podemos dizer isso, nós podemos expressar isso. Há uma realidade complexa do campo fundiário brasileiro, e essa realidade complexa é pautada pela a existência da propriedade rural da terra. Aí alguns vão dizer, né, que talvez até é importante a gente descrever quando a gente fala em concentração de terra. Não é simplesmente porque ela está na mão de uma minoria. A concentração ela representa algumas dimensões que são de contradições que a gente precisa enfrentar. Primeiro, de que quando você concentra, você exclui uma grande maioria de trabalhadores e trabalhadoras que poderiam, nesse contexto de enfrentar as desigualdades no nosso país, ter uma política de reforma agrária ou acesso à terra como uma dimensão de fazer com que as pessoas tenham condições de tocar suas vidas a partir do trabalho na terra. Mas a gente também tem que falar dessas grandes propriedades concentradas, que ela é resultado de muitos problemas, dentre essas, o da grilagem, né? Então, assim, quando a gente fala em concentração, nós estamos dizendo que aquilo que deveria ser patrimônio do povo brasileiro, ela foi, de forma leviana, de forma criminosa, né? Ela foi apropriada de forma indevida por algum proprietário. Então, olhemos para a minha região amazônica. Toda vez quando um movimento, seja um movimento sem terra ou qualquer outro movimento de luta pela terra, faz uma ocupação ali no latifúndio, a primeira discurso que a gente utiliza é assim, ocupamos porque essa terra é grilada. Não erramos uma. Mesmo sem grandes pesquisas assim, porque todo mundo sabe como foi concentrada a terra ali que pertencia ao povo brasileiro, né? Para quem está nos acompanhando agora e que não sabe, o que é uma terra grilada? Grilagem é um termo que foi adotado ainda nos anos 80, 90, e para explicar de que os proprietários de terra se apropriando de terra pública, seja da União, seja dos estados, né, porque tem estados que o governo federal fez a cessão, né, concedeu o controle daquela terra pública para alguns estados. O grileiro, como a gente chama, né, o fazendeiro, se apropriando de forma indevida, o que ele fazia? Um esquema com os cartórios, e a gente sabe que no interior do Brasil, cartório ou é o parente muito próximo ou o amigo muito próximo do dito fazendeiro, que é o que também manda na política, que é o que também manda no comércio. Então essa elite local se articulava para fraudar documentos no cartório dizendo que aquela terra, que até ontem pertencia ao governo federal, né, área da União, de repente ela tornou-se um controle privado. Estava lá. E aí, por que o termo grilagem? Grilo, né? Grilagem tem vinculado ao grilo. Então, o documento novo, e aí qualquer um que vê, mas como você disse que essa terra pertence a você há 50 anos atrás, esse documento, esse papel está tão com cara de papel que foi feito semana passada. Eles colocavam nas gavetas e enchiam de grilos, né? O processo da urina e o cocô do grilo, ele envelhece o papel. Então, por isso o termo, essa cunha que a gente utiliza para dizer esses documentos fraudados pelo uso, né, do grilo na gaveta,
a gente associou aquele que pratica, né? Então, o sentido da grilagem. Então, essa é uma realidade concreta que a gente consegue identificar quando a gente fala da permanência, mesmo nos dias atuais, da concentração de terra no Brasil. E assim como essa dimensão, quando a gente falou antipopular, não é só pela repressão, mas como o Estado brasileiro, mesmo com todos os mecanismos legais que dizem qual é a função de governos, qual é a função do Estado, para fazer valer direitos, como a gente fala lá na nossa região, né, para implementar direitos, como isso não se materializa na forma da necessidade que é colocada, né? Está previsto na Constituição brasileira que o governo tem que tratar da política fundiária do país. Tem que, inclusive, enxergar esses e outros crimes, né, da grilagem, mas também quando a propriedade não cumpre a sua função social, de retomar e fazer com que ela cumpra, destinando ela para as pessoas que necessitam, né? Assim como da educação, da saúde, enfim. Há um conjunto de anseios, desejos que deveriam ser implementados no Estado brasileiro e que isso não se materializa por essa natureza, né, de termos consolidado um Estado que não enxergou, né, essa necessidade, essa dimensão tão necessária de assumir dimensões das demandas populares, né? Então essa é a realidade que a gente vive. Então mesmo o MST, que vai fazer 40 anos de existência, ou o próprio movimento sindical, que fez esse ano 60 anos de existência, e outras lutas, né, que remontam dos anos de 1930 no Brasil, quando aparece o termo reforma agrária. No Brasil, mesmo com todo esse processo de luta, nós não conseguimos, na forma como desejávamos, essa perspectiva de distribuir essa terra, né? Ayala, então assim, tem latifúndios, tem uma concentração brutal de terra, né? Repetir esse dado, né, para quem está nos acompanhando, 1% concentra mais de 50%? 51% da propriedade da terra no Brasil está na mão desse 1%. Tem exclusão, e aí a pergunta que vem como consequência disso, tem violência, tem morte, tem assassinato, para ampliar essa política de concentração da terra? Você é da área de direitos humanos, né, do MST. Como é que está a situação da violência no campo hoje em relação à luta pela terra e, mais especificamente, nos movimentos que são feitos para ampliar o processo de concentração por parte desses grandes proprietários? Tem violência hoje? Qual é a dimensão dessa violência? Infelizmente, a gente tem que dizer, tem violência, né? E falo infelizmente porque nesse enfrentamento de projetos, que eu acabei não mencionando, nós falamos da concentração da terra, mas quando essa terra é concentrada, ela está cumprindo que função, né? Então nós estamos falando de que aquele discurso de que no Brasil existe uma só agricultura é uma falácia dada por um determinado núcleo, que é uma força hegemônica, evidentemente no campo, capitaneada pelo latifúndio, pelo agronegócio, que tem uma lógica de funcionar que vai totalmente contrária à perspectiva dos camponeses e camponesas da reforma agrária ou da agricultura familiar. Então, a disputa desses projetos, que ela resulta, dentre as várias contradições, essa das violências, né? E o que a gente tem percebido, pelo menos de 1985 até os dias atuais, é o ano que marca o processo de sistematização que a Comissão Pastoral da Terra tem feito para apresentar esses dados da violência no campo. Então, ameaças, assassinatos, prisões, né, com esse processo que nós chamamos da criminalização daqueles que se organizam e lutam no Brasil. É uma constante, na realidade, no nosso país desde 1985. Tem anos que é um pouco menos, tem anos que é um pouco mais, a depender da atuação de governos que cumprem um papel, né, ou busca cumprir um papel de mediação em relação a esses conflitos, mas todos os anos nós temos dados em que revela que pessoas foram criminalizadas, né, foram presas, e pessoas, o que é pior do que isso, né, foram assassinadas no campo. A CPT revelou esse ano de 2023, no primeiro semestre, isso que eles chamaram do recrudescimento da violência no campo.
estatísticas que nos últimos 10 anos eles não vinham, né? E não é que nos outros anos não tinham, né? Mas só no primeiro semestre desse ano nós estamos falando de 22 pessoas que foram assassinadas no campo. Isso é no primeiro semestre. Já mudou esse número porque há 2 meses atrás nós tivemos 3 companheiros que foram assassinados nos estados da Paraíba e Pernambuco. Também em decorrência da luta pela terra. Todas elas assassinadas a partir da disputa pela terra. Todos esses assassinatos é por disputa pela terra. Claro que a CPT analisando então nós estamos referindo mais ou menos em 25 assassinatos esse ano. Majoritariamente foi pela terra. Mas os outros 2 dimensões foi conflitos por água no Brasil. Então, as mudanças climáticas provocam também isso, esses outros tipos de violência, então por água e outros por conflitos trabalhistas, né? Então, mas boa parte desses assassinatos foram em relação à luta pela terra ou defesa dos seus territórios, como foi o caso de lideranças quilombolas que enfrentando o latifúndio ou enfrentando um grande empreendimento que queria cortar, né, de fora a fora o território, tiveram as suas vidas assim ceifadas em função desse processo, né? Então, quando você fala em campo, hoje nós estamos falando também um campo em que as violências ainda é muito presente, né? Eu não sei se dá para definir dessa forma, sim, mas qual é a reforma agrária que o MST defende, né? Ou seja, reforma agrária é só a ampliação do número de assentamentos, com assistência técnica, com direito social, com escola, com saúde, ou há uma defesa de uma reforma agrária total, ou seja, tem um modelo, ou seja, dá para não copiar, né? Porque cada história tem as suas especificidades, mas dá para mirar em algum lugar onde se fez uma reforma agrária para valer, garantindo o direito de democratização do acesso à terra no mundo? Deputada, essa é uma pergunta importante de dizer, porque nós estamos dialogando com um público diverso, né? Então, muitas vezes as pessoas reproduzem opiniões sem ter, né, acesso a todas as informações para ajudar, né, a tomar uma definição. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos dizer para todo mundo é reforma agrária, ela, como o próprio nome diz, é reforma. Então, ela cabe. Ela já foi experimentada não em sociedades socialistas, ela foi experimentada e cabe dentro dos moldes da sociedade capitalista. Todos os países, esses que nós consideramos países desenvolvidos, de primeiro mundo, referência inclusive para essa elite subserviente que nós temos no Brasil, que sonha em passar as férias ou em morar nesses países que eles chamam de desenvolvidos, só chegar a esse patamar de ser países desenvolvidos e referência inclusive para essa elite brasileira, porque combinaram um processo de industrialização, impulsionar a industrialização no seu país, com reforma agrária. Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão fizeram isso que nós chamamos de uma política de distribuição de terra e de desenvolvimento do campo para impulsionar o processo de industrialização nos seus respectivos países. Então, nós tivemos essas experiências. Evidentemente, hoje o MST faz uma análise. Que foram essas reformas agrárias nos países capitalistas? Do tipo clássica, aquela que combinou industrialização com distribuição de terra, crédito para os agricultores, né, os camponeses, para ir comprar essas tecnologias que eram fabricadas, que eram produzidas nas fábricas, nas cidades, né? Então, assim, essa combinação, quanto mais camponeses tendo terra, mais tratores nós vamos vender, mais isso vamos produzir. Então, essa coisa combinada que eles desenvolveram, isso de forma muito presente no século passado, né? Então, a reforma agrária clássica. Evidentemente, houve transformações no campo, né? E que transformações foram essas? Pelo menos no âmbito do nosso país, nós estamos vivendo desde os anos de 1950, o que nós estamos chamando de uma modernização conservadora no Brasil. Essa modernização, o que ela fez dizer assim, olha, nós vamos fazer um processo de impulsionar a tecnologia no Brasil, mas sem precisar questionar a concentração da terra. Foi isso que os militares impulsionaram no nosso país, quando eles chamaram de que nós podemos fazer um processo de modernização, mas sem alterar essa estrutura de concentração de terra no Brasil. Isso legitimou, anos depois, sobretudo ali nos anos 90, anos 2000, que
é a base da consolidação do agronegócio. Ao mesmo tempo que o agronegócio se diz ser moderno, e todo dia trabalha esse projeto que é ideológico na cabeça dos brasileiros e brasileiras, quando diz que o agronegócio é tecnologia, que o agronegócio é popular e que o agronegócio é tudo, todo dia, vai fazer 20 anos, diga-se de passagem. Então, eles vendem uma imagem, né, mantendo a propriedade concentrada, de que conseguiu resolver o que nós chamamos das suas contradições. E pelo contrário, né? Quando a gente fala em mudanças de clima, como o mundo hoje está enfrentando, né, e tem discutido. Quando você fala em trabalhadores resgatados análogo à escravidão, quando você cita um país que tem cada vez mais enxergado e visto a sua população adoecendo em decorrência do que a gente consome, né, todos os dias. Tudo